Meu querido, seja bem-vindo a mais um Estudo com Deus. Meu nome é Kelly Picalho, sou casada, mãe de 2 filhos, moro atualmente no Pará, em uma fazenda, mas sou mato-grossense. Estou aqui para motivar você a ler a Palavra de Deus, a te ajudar a ler a Palavra de Deus e compreender que ela não é tão difícil quanto parece. Simplesmente nós precisamos convidar o nosso amado professor, o Espírito Santo, para nos ajudar. Então, eu te convido a ler a Palavra de Deus comigo agora. Nós estamos lendo neste momento Mateus e tem sido maravilhoso. Nós estamos aqui no capítulo 8, hoje nós continuamos a partir do versículo 14 em diante. Eu te convido a você a abrir a sua Bíblia para ler a palavra de Deus conosco. Mas antes de tudo, nós vamos convidar o nosso amado professor, aquele que inspirou cada palavra dessa Bíblia, aquele que foi o autor, vamos dizer assim, da palavra de Deus. Então, vamos orar neste momento. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Jesus, te agradecemos por mais um dia estarmos aqui reunidos em teu nome. Quero, a Deus, pedir-te perdão pelos nossos pecados. Coloca a minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo neste momento em tua presença, papai. Queremos pedir, ó Deus, abra nossa mente, coração, entendimento da tua palavra. Nos ensina, nos exorta, consola e transforma-nos através da palavra do Senhor. Que ela entre em nosso coração como uma espada de 2 gumes, Senhor. Que ela nos liberte, cure e transforme. Que ela nos ensine a tua vontade, Jesus. Amigo e amado Espírito Santo, nos ajude a ver e a ler a tua palavra além das letras, de forma espiritual, de forma sobrenatural. Nos ensina, meu amigo, nos ajuda a ler a tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. E bora para a nossa leitura de hoje. Mateus, capítulo 8, versículo 14 em diante, em nome de Jesus. Que diz assim: E quando Jesus estava entrando na casa de Pedro, ele viu a mãe de sua esposa deitada, doente de febre, e ele tocou-lhe a mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Muitas vezes nós buscamos cura, nós queremos cura de Deus, algo que nós estamos ali buscando do Senhor, um milagre, somente pelo nosso próprio benefício. Mas Deus, ele nos cura para uma finalidade. A intenção de Deus de nos curar é que a gente possa estar servindo, né, o reino de Deus e servindo também as pessoas ao nosso redor, para que assim possa revelar verdadeiramente a cura e a restauração de Deus na nossa vida. Então, a cura divina, ela tem uma finalidade, é para glorificar o nome do Pai através de nossas vidas, para que a gente possa servir ao reino dos céus, para que a gente possa ser um testemunho vivo daquilo que Deus pode executar na nossa vida e através da nossa vida. Amém? Então, se você busca uma cura divina, você tem que entender, como diz ali, se eu não estou enganada, em Tiago fala que a gente não recebe aquilo que nós pedimos porque nós pedimos mal, nós pedimos para o nosso próprio proveito, de forma egoísta. Muitas vezes é por isso que Deus não nos entrega, porque nós estamos pensando só em nós mesmos. Então nós devemos sempre pedir a Deus para que tudo aquilo que nós pedimos possa ser santo diante dele. Que Deus venha nos santificar até mesmo os desejos do nosso coração, para que quando a gente pedir ao Senhor não venha ser por um mero sentimento egoísta, mas sim para que o nome dele seja glorificado através de nós. Amém? Versículo 16, que diz assim: Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos que estavam possuídos por demônios. E ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos que estavam enfermos. Jesus foi um libertador. Eu acho muito engraçado, nas igrejas hoje quase não tem libertadores, pessoas que trabalham aí, fazendo um trabalho mesmo de tratamento espiritual para libertação espiritual das pessoas. Eu vejo igrejas, eu já cheguei a ver líderes, né, pastores pregar e dizer que ele não quer que na igreja dele caia ninguém endemoniado, que ele prefere não ter isso na igreja dele. Mas, na minha opinião, só é liberto a partir do momento que a gente descobre quantas pessoas estão dentro da igreja cativo por um demônio, está carregando demônios geracionais, demônios aí por anos e não são libertos. Por quê? Primeiro porque não tem mais santidade dentro das igrejas. Então o demônio, ele entra com a pessoa ali, aquele lugar é sujo, vai embora e tá tudo certo. Se tiver santidade, ele vai cair no poder mesmo, ele vai cair ali e ali mesmo vai ser liberto.
E o próprio amado Jesus, ele era um libertador, ele libertou, ele expulsou o demônio. Eu não entendo por que as pessoas têm preconceito com libertadores e muitos não aceitam ser, muitos não aceitam dentro de suas igrejas, não querem. Eles dizem que vira bagunça, mas eles preferem as pessoas cativas. Mas o próprio Jesus veio para libertar os cativos, os endemoniados. Então eu não entendo. Que evangelho que é esse que não liberta as pessoas de demônios? Que evangelho que é esse? Meu irmão, todos nós temos algo para ser liberto. Todos nós temos algo para nos libertar. Pode ter certeza. Como nós lemos aí no último vídeo, Jesus mesmo disse, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E quem são os doentes? São os traficantes, os alcoólatras, os adúlteros, os mentirosos. Eles são as prostitutas. Quem são eles? São os orgulhosos. Quem são eles? São os drogados. São os fofoqueiros. Todos esses precisam de libertação. Todos esses. E no fim, se você for olhar para a sua vida, você precisa de libertação. Todos nós precisamos. Amém? Então Jesus, ele foi um libertador. Então não sei por que esse preconceito contra os libertadores, que é algo tão necessário, tão importante dentro da igreja aí, para que possa realmente ter uma libertação no meio do povo de Deus. Amém? Continuando aqui no versículo 17. Para que pudesse se cumprir o que fora dito pelos profetas, pelo profeta Isaías, dizendo, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Olha só, quais eram as doenças? Espirituais, muitas delas espirituais. Ele levou sobre si as espirituais também, não só as físicas. Amém? Versículo 18. Ora, vendo Jesus grande multidão ao seu redor, deu ordem para que passassem para o outro lado. E chegando um certo escriba, disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus lhe disse, versículo 20, as raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde deitar a sua cabeça. E o outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai? Mas Jesus lhe disse, versículo 22, segue-me e deixe que os mortos sepultem os mortos. Aqui nós vemos dois tipos de discípulos. O primeiro, o que era empolgado, o exagerado, o ansioso, o entusiasta. Esse ele estava ali animado, ele queria seguir Jesus. Só que no fim ele não tinha estrutura. Não tinha estrutura para chegar até o final, a ser um discípulo permanente. Ele só tinha empolgação. Agora nós vemos um segundo discípulo que era muito cauteloso. Ainda estava um pouco apegado às coisas do mundo, às coisas terrenas. Era um pouco preocupado. Ele não foi só se deixando levar na empolgação. Não. E ele era mais cauteloso. Quando você olha para esses dois discípulos, qual você acha que consegue chegar até o final? Como o próprio Senhor disse, aquele que permanecer até o fim será salvo. Quem você acha que faz chegar até o fim desses dois discípulos? É o segundo, porque o primeiro, do mesmo modo que ele empolgou para seguir a Cristo, quando a empolgação passar, ele já se afasta do Senhor. Agora, o segundo não, ele vai com cautela. Ele vai se convertendo aos poucos. Ele vai se convertendo aos poucos, porque ele tem uma consciência que ele precisa de Jesus. Então, aos poucos, ele vai se convertendo, não é por empolgação, não é por sentimentalismo. Porque o que tem acontecido muito? Sentimentalismo. As pessoas têm sido levadas pelos sentimentos dentro da igreja. Aí quando aquele sentimento passa, quando vem os problemas, elas não conseguem continuar caminhando. Então aquele que vai com mais cautela, muitas vezes tem a predisposição a chegar até o final com mais facilidade. Não que os empolgados não possam. Veja bem, é só que eles têm mais predisposição a desempolgar e desistir no meio do caminho. Então qual é você desses discípulos? Você é o empolgado? Ou você é aquele que está indo devagar, mas um dia após o outro você vai chegar até o final? Nós devemos sempre ser aquele que é constante e permanente. Mesmo muitas vezes capengando ali, aqui, mas é melhor capengar do que desistir no meio do caminho. Amém? Versículo 23, que diz assim, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que surgiu uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas, ele porém dormia. E vindo até ele os seus discípulos acordaram-no, dizendo, Senhor, salva-nos, estamos perecendo.
E ele lhes disse: por que temeis, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Mas os homens se maravilharam, dizendo: que espécie de homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus aqui ficou revoltado com os discípulos, porque ele estava dentro do barco e ainda assim o povo se apavorou. E quantos de nós estamos fazendo exatamente isso? Jesus está no nosso barco, nós estamos passando por tempestades, por lutas, por situações difíceis e nós estamos nos desesperando, como se Deus não estivesse no nosso barco, como se Deus não estivesse ali para nos ajudar, abrir caminho, nos sustentar, nos abençoar, que a graça de Deus nos ajude a vencer isso. É como se Deus simplesmente não estivesse dentro do barco. Por que nós muitas vezes não temos a fé necessária e a confiança plena no Senhor, que se Ele está no barco, o barco não vai afundar. Ele pode chacoalhar para cá e para lá, pode que as águas cubram ele, pode ser que você meio que fique ali tonta no meio do caminho, mas ainda assim afundar você não afunda, porque Deus não permitirá. Quantos de nós estamos agindo com pouca fé como esses discípulos? Quantos de nós estamos não confiando em Deus, na providência de Deus, sabendo que Ele está conosco? Ou pelo menos era para a gente acreditar nisso, não é verdade? Então que possamos confiar no Senhor no dia da adversidade. Confiar que Ele está dentro do barco e que Ele não vai nos deixar afundar. Para a glória de Deus. Amém? Continuando aqui no versículo 28. E tendo chegado ao outro lado, a região dos Gergesenos, vieram-lhe ao encontro 2 homens possuídos por demônios, que saíam dos sepulcros, tão ferozes eram que nenhum homem podia passar por aquele caminho. E aqui o que nós estamos vendo? Nós estamos lendo aqui sobre espíritos territoriais, espíritos malignos, né? Espíritos ali territoriais que vivem em determinados lugares. Então, muitas vezes, quando você viaja, por exemplo, você percebe que o clima é diferente. Eu digo clima espiritual, porque ali tem um espírito territorial que age ali, pode ser com mais força do que da onde você estava, da onde você veio. Eu já vi casos de pastores que viajou para outros lugares, até para outros lugares do mundo, e quando ele chegou no país, o diabo, sim, o inimigo, ele apareceu para esse pastor para dizer: olha, você está na minha localidade, você está na minha região, cuidado. Aqui quem manda é eu. Porque sim, tem espíritos territoriais e muitas vezes é isso que a gente sente quando a gente muda de um lugar para o outro. Continuando aqui no versículo 29. E eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E havia uma boa distância deles uma manada de muitos porcos alimentando-se. Versículo 31. Assim os demônios imploraram, dizendo: se nos expulsas, permita-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles entraram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos desceu violentamente pela encosta no mar e pereceu nas águas. Versículo 33. Os que guardavam os porcos foram pelo seu caminho para a cidade e contaram tudo o que acontecera aos possuídos pelos demônios. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo, rogaram-lhe que se retirasse da sua região. Aqui o que nós vemos? Pessoas que preferem abrir mão de Jesus, eles preferem perder Jesus do que abrir mão daquilo que é temporal, daquilo que é passageiro, como o dinheiro, como os bens materiais. Ele prefere o quê? Viver as paixões humanas aqui terrena do que abrir mão daquilo que é necessário para ter a salvação. Muitos estão fazendo isso, perdendo a sua salvação, abrindo mão da salvação para viver as coisas terrenas, para ter as coisas terrenas. Muitos não estão pensando que daqui não acaba aqui, que nós somos eternos, que depois aqui tem um lugar para onde nós vamos. Nós temos que nos preocupar para este lugar onde nós vamos. Então muitos estão cometendo esse erro, estão vivendo somente o hoje
e não estão se preocupando com amanhã. Amém? Capítulo 9, que tem como título A Cura de um Paralítico. Versículo 1, que diz assim: E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico, deitado em um leito, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. Jesus, ele volta para sua cidade, que era Cafarnaum naquele momento, porque ele tinha sido expulso de Nazaré. E ali, quando ele chega, ele leva um paralítico para ele. Seus amigos dos paralíticos, ele leva este homem para ele, e ele vê ali que a fé deles é suficiente para ele ser curado. E ele diz: Filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. Porque o pecado, ele abre portas na nossa vida para todo tipo de mal. O mal que vem nas nossas vidas são consequências do nosso próprio pecado. Todo mal que alcança a vida do homem, ele tem uma porta por onde entrar. E se tiver uma porta aberta, ele entra mesmo. Vamos entender da seguinte forma: sempre vai haver coisas ruins, tanto para o homem justo como para o homem injusto. E o mal vem bater na porta de todos nós. Se ele ver a porta aberta e ter uma legalidade, ele entra e destrói aquela casa. Se tiver o pecado ali, se tiver uma legalidade ali, ele vai entrar e vai destruir, levando doenças, destruição, levando todo tipo de males. Mas se a porta estiver fechada, porque você é obediente, você anda segundo a vontade de Deus, dificilmente ele vai conseguir entrar na sua vida e trazer destruição. Amém? E aqui nós percebemos também que é uma doença espiritual, quando ele fala que seus pecados são perdoados, né? Ali também é uma doença espiritual, acredito eu. Pelo menos é o que eu entendo aqui, irmãos. Veja bem, são entendimentos meus, né? Cada um tem um entendimento, cada um tem uma direção. Então, assim, eu não sigo aqui um estudo teológico, não sou mestre da palavra, amém? É algo muito espontâneo do meu coração, daquilo que o Espírito Santo de Deus me direciona mesmo, amém? Vamos continuar aqui. Nós paramos aqui, versículo 3 em diante. E eis que alguns dos escribas disseram consigo: Este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer: Os teus pecados são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele, levantando-se, foi para a sua casa, mas a multidão, vendo isso, maravilhava-se e glorificaram a Deus que dera tal poder aos homens. E, mais uma vez, a religiosidade dos homens, como ele não compreende o que está acontecendo, ele quer dizer que aquilo não é de Deus. Quantos de nós já fizemos isso? Nós olhamos para aquilo e achamos estranho e falamos: não, isso não é de Deus. E o que nos cabe? Quando a gente vê algo diferente, a gente tem que orar e pedir: Senhor, se é do Senhor, que o Senhor venha me revelar. Se não é, que o Senhor simplesmente, ó Deus, que eu descarte aquilo na minha vida. Mas nós precisamos dar ali, né, uma porcentagem de dúvida ali para dizer se é ou não do Senhor. A religiosidade nos impede muitas vezes de compreender coisas que muitas vezes Deus quer nos revelar, Deus quer nos mostrar, mas isso não nos é permitido porque nós somos religiosos. Então, que possamos fugir da religiosidade, permitir Deus revelar a vontade verdadeira dele a nós. Amém? E é isso, vamos parar por aqui. No próximo vídeo, nós continuamos aqui no capítulo 9, versículo 9 em diante. Nós temos ido bem devagar, irmão, só são 20 minutos de estudo. Que você possa continuar estudando em casa, você sozinho, não precisa esperar por mim, continue, amém? Porque a intenção aqui é só te motivar, é te ajudar a entender que a palavra de Deus ela é mais simples do que você pensa. Basta você convidar o professor, o Espírito Santo, para estar te ensinando. Amém? E é isso, curte o nosso vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, lembrando que nós estamos com trabalho aí às 3 horas da manhã, na madrugada, né? Nós estamos aí todas as madrugadas, de segunda a sábado, buscando a presença de Deus juntos aí, live
A live ela é online aí. Você aparece, nós estamos aí cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, tendo uma palavra muito simples para você e orando junto com você. Então, te convido a estar aqui comigo às 3 da manhã. Se inscreve no nosso canal, segue-nos nas outras redes sociais que eu vou colocar bem aqui e que você possa estar no próximo vídeo nos acompanhando também, para a gente dar continuidade aqui na nossa leitura da palavra. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe a sua vida. Obrigada pela tua presença até aqui e continue na presença de Deus, porque Ele é maravilhoso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.